Oi, Maria. Maria? Vanessa? Sandra, estamos ao vivo no YouTube. Posso trazer Oi, os por favor, palestrantes? coloca o professor Lavareda, que está aqui, Antônio Lavareda, lá na sala VIP, porque tem alguns professores, eles querem conversar com ele, o coordenador. Sandra, eu não tenho o que fazer agora. Nós estamos ao vivo no YouTube. Cadê? Eles precisam voltar aqui. Não Eu entendi. preciso trazê-los para a sala, tá bom? Ah, tá, não, que eles estavam... bom. Tudo bem. Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Desculpe um pequeno atraso, mas a gente vai dar seguimento muito rapidamente. Bruno, você é do Oi, Lavareda. Bom dia. Oi, Lavareda. Tudo bom? Olha, eu combinei ontem com o Felipe Nunes e ele aceitou que eu ficasse para o final. Então, eu falo depois dele, tá certo? Tá certo. A gente já estava combinando Bom dia, na outra professor. sala aqui, mas estamos aqui. Tá Porque tudo aí eu ganho mais tempo para aprender com a professora Raquel e com ele. Aí eu aprendo. Não, eu vou falar depois de você. A gente combinou que eu sou depois ainda. Não, ladies first. É um mandamento. Não, ladies last. O cavalheirismo não permite. Bom, mas a gente vai colocando aqui, professor, o Felipe vai falar primeiro, fazer a apresentação, e depois a gente vai dando sequência, como a gente combinou ali. Quanto tempo para cada um, Bruno? 20 minutos. Pronto, 20 minutos. Eu vou falar, eu acho que em 15 minutos eu falo para a participação ser maior aí das pessoas que estiverem nos ouvindo. Isso, já está todo mundo aí ouvindo. Tá? Bom, então, gente, minhas eleições 2022, queria agradecer em nome da associação, em nome de todo mundo, a presença ilustre da professora Raquel, do professor Felipe, do professor Lavareda, da professora Maria do Socorro, para comentar essa sessão. A gente espera fazer um debate aí sobre a conjuntura, né, sobre o que a gente pode esperar do ano das eleições de 22. E a gente começa com o meu caro Felipe apresentando aí a pesquisa mais recente da Quest, uns novos insights inéditos exclusivos para a BCP. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruno. Poxa, deixa eu começar agradecendo. Um prazer, uma honra para mim estar aqui ao lado de três professores que eu admiro tanto. O professor Lavareda, que eu tenho visto mais frequentemente por conta das pesquisas, das conversas sobre o trabalho mais de conjuntura. Socorro, que eu já não vi há algum tempo, e um prazer estar aqui de novo com ela. E Raquel, que é aí inspiração e referência para todo mundo. Raquel, espero que você hoje não bata tanto na gente, viu? Vai com jeitinho, por favor. É uma honra. Obrigado à BCP pelo convite. A gente está nessa correria de falar de pesquisa e conjuntura. Eu preparei uma apresentação que eu vou pedir licença para compartilhar com todos vocês, para falar de algumas coisas. A eleição de 22, que está aí, chegando no fim, aí, nós já estamos há poucos dias, 11 dias do primeiro turno, é uma eleição que eu tenho denominado como o ano do confronto final, pela importância que ela tem, pela relevância que ela tem na disputa de dois grupos políticos muito, muito grandes, muito volumosos, os lulistas e os bolsonaristas.
Então, acho que o que é relevante chamar a atenção de cara, hoje de manhã, né, nessa madrugada, a Quest publicou mais uma das rodadas com a Genial, mostrando aí uma diferença de 10 pontos entre Lula e Bolsonaro. Ali a soma dos outros candidatos aparece com 12 pontos percentuais, o que significa que a gente está na margem de erro, mostrando a possibilidade da eleição ser definida no primeiro turno. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Eu queria começar reforçando esses 44 e os 34, né, os 44 de Lula e os 20 e os 34 de Bolsonaro, tentando explicar um pouco o que pode ter acontecido, né? E para isso eu vou usar as demais pesquisas. Essa aqui é a tendência, né? Acho que a importância dessa pesquisa de hoje, ela está, sobretudo, fundamentada nesse gráfico. Essa é a distância de intenção de voto entre Lula e Bolsonaro durante o ano de 2022. De janeiro até setembro, a gente viu uma queda contínua dessa diferença. Ela já foi 22, depois foi 14, na semana passada foi 8, e essa semana oscilou na margem de erro a diferença para 10. Né? Essa que é uma estimativa diferente, a estimativa da diferença, ela não é a mesma da estimativa de cada ponto, mas a tendência aqui é muito importante. E por que eu acho que esse dado de hoje ele é relevante? Porque ele interrompe essa série de uma tendência que parecia né, ser apresentada, ser capturada nas pesquisas. E não era só na Quest que isso estava presente. Né? Eu estou trabalhando aqui com uma estimativa, né, de média de diferença, olhando para o IPEC, Datafolha, IPESP, FSB, MDA e Poder Data, e quando a gente coloca todas as diferenças juntas, dá para ver que desde que começou a campanha, essa diferença entre os dois candidatos, de fato, ia diminuindo. 10,8, 10,4, 9,8, e nesse momento, ainda sem as pesquisas do Datafolha, do MDA, isso, Datafolha e MDA, a gente vê, né, essa tendência sendo alterada essa semana. Apontando na direção de que, na média, as pesquisas estão conseguindo mostrar aí um resultado que me parece muito consistente. Né? O que pode ter acontecido? Eu acho que o primeiro elemento relevante é a gente comparar o efeito daquilo que se esperou, no caso do governo, que é o efeito do Auxílio Brasil e das medidas econômicas como um todo. Né? O que a gente vê nesse gráfico, se a gente faz uma conta de diferença em diferença, é que quem recebe o auxílio, para quem não recebe, a gente não vê uma diferença estatisticamente significativa nas duas séries históricas, sugerindo, portanto, que não há efeito eleitoral dessa medida. Né? Mas por que não funcionou? O auxílio e essas medidas, elas me parecem não ter funcionado porque o eleitor está avaliando o todo e não o agora. E aí eu quero fazer uma volta no tempo e lembrar, né, o Fernando Henrique Cardoso, na véspera de 98, enfrentou uma pressão pelo câmbio, ganhou eleição. Lula, na véspera de 2006, enfrentou escândalo de corrupção, mas ganhou eleição. Dilma, na véspera de 14, enfrentou crise pós-manifestações e ganhou eleição. O que o eleitor fez, na minha avaliação, olhando para essas eleições? Ele olhou para o todo. Né? O governo Fernando Henrique, como um todo, era melhor do que a pressão do câmbio, os problemas do câmbio naquele momento. O governo Lula, como um todo, era melhor do que os escândalos de corrupção naquele momento. A mesma coisa no caso do projeto, né, do PT naquele ano. O Bolsonaro, portanto, sofre, se a gente usa o mesmo mecanismo para explicar, ele sofre do mesmo mal, só que agora ao contrário. Né? O Bolsonaro, na véspera de 22, melhora a economia, mas no todo o governo é mal avaliado. Né? Isso, para mim, só piora, né? Essas chances de uma vitória de Bolsonaro só pioram porque as medidas econômicas estão sendo interpretadas pelos eleitores como medidas eleitorais e não medidas altruístas. Ou seja, o eleitor está olhando para o cenário e dizendo, olha, já que o auxílio é temporário, já que as medidas parecem ter sido construídas, né, nesse momento, esse cara não merece a minha gratidão e a minha confiança. Então, acho que essa é uma boa hipótese para ajudar a gente a entender esse quadro. Um outro quadro importante tem a ver com o voto evangélico, que foi muito discutido. Né? Aqui eu estou mostrando a tendência de agosto a setembro, e vocês vão ver como as curvas estão paralelas. Se eu tivesse trazido aqui o gráfico desde o começo da série, né, o Lula, depois que falou de aborto a primeira vez em abril, perdeu um pouco do voto, depois que os evangélicos começaram
um apoio consistente a Bolsonaro. Isso houve, né? Houve ali um crescimento, mas o Bolsonaro estacionou. Já faz 5 rodadas que ele está oscilando entre 48 e 52 pontos, ou seja, ali próximo dos 50. E para explicar a relevância disso, eu vou fazer aqui, eu vou pedir licença, vou fazer um flashback rapidinho, né? Para a gente olhar para a eleição de 18, bem rapidamente. O Bolsonaro vence a eleição de 18, mas a gente se esquece dos 4 momentos da eleição. Eu acho que a gente não pode esquecer deles. O primeiro é que a campanha negativa funcionou. Na primeira semana da eleição, o Bolsonaro, tomando muita pancada na televisão, caiu 6 pontos percentuais. Esse é o tracking que a Quest fazia em 2018, né, nacional. Então, 26 para 20. Até que no dia 6 ele toma uma facada, os candidatos recolhem as armas, ele recebe um alto impacto de visibilidade nos jornais, na TV, isso está medido, né, num projeto de pesquisa que eu coordenei na UFMG. A média de citações ao Bolsonaro antes da facada, que é aquela linha vermelha, a primeira, estava em próximo de 5 vezes por dia. Depois da facada, isso dobra, ou seja, ele nunca mais deixa de ser, ele volta a ser aquele candidato menor que ele era antes da facada. E isso gera resultados, olha lá, ele cresce 10 pontos percentuais, 20 a 30, só no período de 10 dias, logo depois da facada, é quando o Lula sai da eleição e o Haddad é oficializado seu candidato. A gente vê, então, uma crescente do Haddad nesse momento. No dia 25 de setembro, eu brinco sempre que mostro esse gráfico, os petistas estavam me ligando comemorando e os bolsonaristas me ligando incomodados. O que vai acontecer? Ali a gente tem um movimento do Ele Não, que é transformado em um movimento claramente político e usado principalmente pela campanha do Bolsonaro, inclusive com fake news, para mobilizar e trazer um apoio muito importante para a sua campanha, que é o apoio de Jesus. Jesus, como todo mundo sabe, faz milagres. Esse apoio vem, o apoio evangélico nessa reta final é fundamental e o que a gente observa é uma crescente ali na última semana. Vocês vão ver que o Bolsonaro cresce 11 pontos na última semana da campanha. Se a gente pega só o último quadro e cruza entre os evangélicos, fica muito mais evidente. Esse é o ponto que eu queria fazer. A distância entre Bolsonaro e Haddad era de 7 pontos no dia 23 de setembro. Ela se transformou numa diferença de 33 pontos no final da eleição, ou seja, de fato, né, se a gente pensa aí aproximadamente 30% de eleitores evangélicos, esses 33 dão aproximadamente os 10 que ele cresceu no final. Por que eu fiz o flashback? Para comparar com o dado de hoje. Ou seja, no final da eleição de 2018, o Bolsonaro chegou a 49% de intenção de voto. Desde que ele chegou nesses 48%, lá no dia 3 de agosto, ele praticamente não conseguiu superar essa marca no primeiro turno. O que aconteceu ao contrário é que o Lula tem 12 pontos a mais do que o Haddad teve no pior momento entre os evangélicos, e a gente não vê esse número modificando. E aí, não vai dar tempo de detalhar isso aqui hoje, mas é fundamental a gente entender que o evangélico no Brasil não é um grupo homogêneo. Os 50% que estão votando no Bolsonaro, em sua maioria, são neopentecostais. Os 28% que estão votando em Lula são, em sua maioria, históricos. Ou seja, há uma diferença sociológica nesses grupos que explicita, né, a dificuldade do Bolsonaro de continuar crescendo. Ele teria que crescer num público evangélico que não mistura, que não ora, né, por candidatos dentro das suas igrejas. Muito bem. E o outro elemento que eu acho que é fundamental para a gente analisar agora é o voto feminino, né? Mulheres que o Bolsonaro fez muito para tentar conquistar esse público. A gente tem feito grupos de qualitativa já há alguns meses, né, sobre diversos grupos, e uma dos achados mais interessantes, mais recentes, tem a ver com as discussões que a gente observou no grupo de mulheres logo depois do 7 de setembro. Isso foi ganhando mais força, né? O imbrochável pegou muito mal no grupo de mulheres. As mulheres olham para isso como uma ofensa. Principalmente, isso foi o que mais me surpreendeu, né, cabeça de homem que tenho, quando eu vi as mulheres dizendo o seguinte: o presidente ter feito isso na frente da mulher dele foi um ataque. Quer dizer, como se aquilo fosse, para as mulheres, uma ofensa, uma exposição
né, da esposa. Aquilo, então, foi ruim, ou seja, a presença da Michelle só piora esse cenário. Tudo bem. Diante desse quadro analítico, né, que eu acho que ajuda a entender o que está acontecendo nesse momento da eleição, a pergunta que fica é o que vai acontecer, né, as chances do primeiro turno. É claro que eu vou deixar isso para o Lavareda responder, que é alguém que tem muito mais experiência do que eu, para né, apostar aí num lado ou no outro. O meu papel aqui vai ser fazer uma defesa dos institutos de pesquisa, tá? Porque muito se criticou dos institutos e eu acho que há uma injustiça que precisa ser reconstruída. E aqui eu quero falar especialmente do Ibope e do Datafolha, o Ibope que se transformou no IPEC, o Datafolha que continua trabalhando, né, embora tenha havido ali uma mudança técnica na sua coordenação, mas a gente não pode se esquecer. No dia 6 de outubro, dia do meu aniversário, um dia antes da eleição, a pesquisa Datafolha e Ibope mostravam Bolsonaro com 36 e Haddad com 22. O Ciro tinha 12, o Alckmin tinha 7, a Marina tinha 3 e a soma dos outros candidatos tinha 9. No dia da eleição, se a gente calcula em votos totais, o Bolsonaro cresce 6, mas o Haddad cresce 5. E isso é uma informação que está omitida do noticiário, do debate das pesquisas. Muita gente diz que as pesquisas erraram na comparação do Bolsonaro com ele mesmo em relação à pesquisa e à votação. Mas as pessoas não olharam para o crescimento do Haddad. E quando elas ignoram o crescimento do Haddad, elas simplesmente confundem erro de pesquisa com voto útil, né? O professor Lavareda diz isso sempre, e eu repito o que eu aprendi com ele, ouvindo ele falar, pesquisa não é prognóstico, pesquisa é diagnóstico. E o diagnóstico que a pesquisa mostrou no dia 6 era de que os candidatos da terceira via, vamos chamar assim, somados, tinham um percentual de voto que eles não demonstraram no dia da urna. Ou seja, o eleitor leu a pesquisa e pensou, meu candidato não tem chance, abandonou o Alckmin, abandonou o Ciro, abandonou a Marina e foi em direção dos dois principais candidatos. Ou seja, o mecanismo de voto útil, que está documentado na ciência política há bastante tempo, acho que é facilmente mostrado nesta tabela. Então, acho que a contribuição que eu posso dar para esse debate é mostrar que, quando a gente pergunta para o eleitor, hoje, se ele mudaria o voto para o Lula vencer no primeiro turno, 33% do eleitor do Ciro diz que sim, isso dá 1,98% de pontos percentuais do total de votos, 24% do eleitor da Simone Tebet diz que sim, isso dá 1,2%, a soma dos outros candidatos, 28%, dá 0,56%, e os indecisos também topam mudar numa taxa de 29%, isso dá 1,45%. Ou seja, se a gente projeta, e isso aqui é uma simulação, eu quero deixar isso muito claro, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, isso é um exercício teórico e estatístico. Por que eu quero dizer isso com muita clareza? Porque esse exercício ele pode não ter aderência no comportamento das pessoas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o dado. Mas, o que o dado mostra é que é possível, existe a possibilidade real de que a eleição possa ser definida no primeiro turno. Somados os 44 com os quase 5 pontos, dá 49,2 de votos totais, isso em voto válido dá muito mais do que o necessário para a eleição ser definida. Tá? Então, queria colocar esse quadro para a gente conversar e terminar minha fala respondendo a uma coisa que eu acho que vai virar o tema dessa eleição também, que é por que professor e professoras e professor, porque a gente não vê isso na rua, né? Esse é um debate que instiga a todos. Por que eu vejo o bolsonarismo encher rua tal, e o eleitor do Lula não aparece tal? Eu venho estudando isso nesse primeiro semestre de 2022, publiquei ontem na Piauí um artigo sobre o voto envergonhado e o voto amedrontado, os estudos que a gente fez. Não vou ter muito mais tempo aqui para apresentá-los, né, porque eu já tomei bastante tempo, mas as evidências que a gente encontrou vão no sentido de que o eleitor consegue, ele fala menos que vai votar no Lula do que diz que os seus vizinhos vão votar no Lula. Essa é uma replicação do estudo da Leila Schwartz, de 1996, sobre racismo no Brasil. Todo mundo aqui deve conhecer o estudo. Quando ela pergunta, você é racista? E 97% diz que não. E quando pergunta, mas você conhece alguém racista? 97% diz que sim. Ou seja, tem aí um grande paradoxo.
a gente replica isso e consegue descobrir que tem muito mais gente dizendo que os amigos vão votar no Lula do que eles mesmos reconhecem, enquanto no caso do Bolsonaro, esse resultado é o mesmo. A gente também conduziu um experimento de lista, tanto para o eleitor do Bolsonaro como para o Lula, o experimento de lista que ficou famoso com o trabalho do Koskimai sobre o Afeganistão e o apoio ao Bin Laden no Afeganistão. A gente replicou esse estudo, o Alexander Kopok fez isso nos Estados Unidos para identificar o shy voter no Trump, e o que a gente descobriu é que não existe diferença entre o apoio explícito e o apoio envergonhado no Bolsonaro, mas existe evidência de que, embora não seja muito forte, de que esse apoio poderia estar pró-Lula. A gente conduziu algumas qualitativas, elas estão descritas nesse artigo, para quem tiver interesse, mas não é só vergonha moral, tem muito de medo nesse voto não expresso nas ruas, né? 61% do eleitor do Lula diz que está mais perigoso falar sobre o voto esse ano. 51% do eleitor do Bolsonaro diz isso, tem uma diferença de percepção de 10 pontos. Enquanto o eleitor do Bolsonaro, quase 40% diz que está mais tranquilo e quase 30% do eleitor do Lula diz que está mais tranquilo. Então, claramente, esses dois eleitores estão se comportando de maneiras diferentes. Isso ajuda, na minha opinião, queria, claro, ouvir os meus colegas, a entender, né, por que não dessa manifestação tão enfática, tão expressiva nas ruas, que vão, né, de encontro ao que as pesquisas mostram. Era isso, Bruno. Desculpa aí que eu acabei passando um pouquinho do tempo. Espero não ter aborrecido a nossa audiência. De forma alguma, Felipe. Muitíssimo obrigado, dados super legais, como sempre, pesquisa de ponta, com coisa nova, né? Então, acho que vale bem a pena você ter passado do tempo aí, ainda que muito pouquinho. Eu vou passar aqui a palavra para o professor Lavareda, né, conforme a gente tinha deixado ali já alinhado, e depois a professora Raquel. Professor Lavareda, por favor, muito obrigado de novo. Vamos sim. Olha, em primeiro lugar, agradecer o convite aí à PCP, dizer do prazer de estar aqui com os colegas, com você, Bruno, com a professora Maria do Socorro, com a Raquel e com o Felipe, e tentar respeitar aí o tempo disponível. Em primeiro lugar, lembrar que o entendimento de um processo eleitoral ele exige sempre nós contemplarmos algo mais para além das pesquisas quantitativas, dos surveys. Vale a pena abordagens históricas, abordagens comparativas e abordagens com outras metodologias e outros enfoques para nós termos um quadro mais completo. Eu costumo dizer que, não por acaso, quando alguém tem problemas de pulmão, o raio-x e o laudo do radiologista é fundamental, mas as pessoas, ao fim e ao cabo, procuram se tratar com pneumologistas e ninguém se opera com radiologistas. Ou seja, é um tipo de conhecimento mais amplo que pode dar conta e ajudar os pacientes, ou melhor dizendo, ajudar e propelir o conhecimento sobre qualquer objeto. Nessa perspectiva, eu começo dizendo que a característica dessa eleição, que eu procuro ressaltar desde o ano passado, que a torna singular e faz tudo mais tributário dessa característica. Então, essa característica singular não é, por exemplo, a que é apontada às vezes como sendo essa eleição uma eleição de rejeições, ou que aponta algumas outras vezes essa eleição como a eleição da polaridade afetiva. Essa eleição ela é singular e a característica primordial e dominante dela é que ela é uma eleição na qual se enfrentam um ex-presidente e um presidente. É uma eleição singular na nova república, singular na nossa história republicana. Nós já tivemos ex-presidentes que ganharam eleições posteriores, obviamente, por isso eles ex-presidentes.
Getúlio Vargas na Quarta República, Rodrigues Alves na Primeira República, mas eles não enfrentavam incumbente. Então, essa característica singular no Brasil e singular em termos internacionais. A eleição que eu tenho conhecimento que replicou uma situação assim, presidente e ex-presidente competindo, eleição de 1912 nos Estados Unidos. Mas isso vai me fazer alongar, e eu só diria para quem tem curiosidade que o presidente e o ex-presidente perderam aquela eleição. E já que nós estamos num encontro de cientistas políticos, eles perderam o Taft e o Theodore Roosevelt, o ex-presidente competindo, eles perderam para um cientista político, um doutor em ciência política, Woodrow Wilson, que havia resolvido enveredar pelo mundo da política e, naquele momento, era governador do estado de New Jersey. Então, essa é a grande singularidade. Segunda característica, para nós entendermos a evolução das pesquisas, sem entendermos a singularidade do presidente versus ex-presidente, vamos compreender muito pouco o movimento, os ups and downs das linhas, das curvas de intenção de voto. E vamos estar fazendo frequentemente sociologia de elevador. Fulano cresceu, Beltrano caiu, fulano cresceu, e vamos estar preocupadíssimos em produzir explicações para movimentos, às vezes, pequenos e, frequentemente, oscilações dentro das margens de erro. Segunda característica, então, ela é uma eleição normal, ela é radicalmente diferente da eleição, nos seus fundamentos, na sua estrutura, da eleição de 2018, uma eleição crítica, uma eleição de porta aberta para outsiders, uma eleição em que todos os padrões de competição das outras eleições normais, de repente, desapareciam e davam lugar a uma onda tsunâmica que varreu um dos pilares da competição estruturada como duopólio da competição presidencial entre PT e PSDB ao longo de 20 anos. Então, essa é uma eleição normal que exige, inclusive, que o presidente eleito como outsider assuma o figurino de um candidato normal. Que figurino é esse? Partido grande, coligação grande, grandes verbas de financiamento, no caso, o fundo eleitoral e mais fundo partidário, coligações nos estados, uma grande coligação na disputa majoritária presidencial e candidatos competitivos nos estados. Por último, é importante estabelecer que essa competição se dá e nos ajuda a entender também a manutenção das intenções de voto num padrão muito assemelhado desde o início, desde mesmo antes da disputa. Felipe mostrou ali diversos movimentos, mas se você normaliza, se você vê, eles estão em muitos segmentos, e não só entre os evangélicos, eles estão mais ou menos obedecendo a um padrão, eles estão muito parecidos com o que era antes mesmo do início da propaganda do rádio e da televisão e do rádio nessa ordem. Porque são duas figuras, os dois líderes populistas, líderes de massa que a nova república produziu. Então, é uma competição entre transatlânticos, não entre, ou seja, os movimentos são muito lentos de um lado e de outro, não entre fragatas, já que usei uma metáfora naval, os movimentos são muito lentos numa direção ou noutra. Eles se movem entre, por exemplo, o que o IPESP mediu desde março desse ano e praticamente não mudou até agora. A aprovação do Lula, retrospectiva, pelo que os eleitores lembram ou ouviram falar, ou seja, memória dos indivíduos e memória social. A aprovação do Lula era de 58% em março. Agora, a última pesquisa do termômetro IPESP-Abrapel, divulgada no sábado, era 57% versus 38% de desaprovação, o que nos permite entender, pela diagonal que se encontra, uma aprovação do Bolsonaro de 39% versus 55%.
ou seja, polarmente dispostos aí essas categorias de aprovação e de desaprovação, e dialogando bastante com o segundo turno de 53 Lula, 38 Bolsonaro, intervalo de 15 pontos. Para ir na direção da conclusão, qual é o papel da economia e qual é o papel do Auxílio Brasil turbinado, qual tem sido o papel, e por último, pesquisas e prognósticos. O papel da economia tem sido o que, de fato, a economia exerce segundo a teoria e segundo os prognósticos e segundo os modelos mais parcimoniosos de explicação do voto, no que tange ao chamado voto econômico. Ocorre que a economia do Brasil, a percepção de rumo errado, ela é prevalecente já há bastante tempo, desde o ano passado, e ela continua prevalecente, a percepção de que o rumo está errado. A impressão da recuperação recente, associada, de fato, a uma recuperação de variáveis macroeconômicas, em especial a diminuição da inflação, não nos deve fazer esquecer que, do ponto de vista quer objetivo, quer subjetivo, esses dados econômicos ainda são adversos para o governo. Se não, vejamos, a inflação continua muito além do teto da meta estabelecida lá atrás. E o desemprego continua bastante elevado, embora tenha recuado nos últimos meses. Ou seja, é um bode que entrou na sala, os fatores econômicos, é um bode que entrou na sala durante o governo Bolsonaro, estão saindo, estão recuando um pouco, mas continuam presentes no governo Bolsonaro. E por que o auxílio turbinado não funcionou? E eu, no caso, me permitam lembrar o crédito que eu tenho de ter publicamente, isso no jornal Valor, ter dito antes da implementação do auxílio que ele não teria capacidade de modificar o quadro, de reverter o quadro de intenções de voto, ele sozinho ao menos, já, se não houvesse outros, entre aspas, milagres. Pela compreensão teórica de que o voto, como eu disse, não é manifesto de gratidão, o voto é investimento. Então, os eleitores receberiam o auxílio turbinado e olhariam para frente e se perguntariam: será que esse auxílio continua com Lula, continua com Bolsonaro? E, obviamente, que ainda que eles viessem a acreditar na plausibilidade da continuidade do auxílio turbinado com Bolsonaro, dificilmente duvidariam da continuidade desse auxílio com Lula, pela característica de políticas sociais tão associadas ao ex-presidente e ao seu partido. Então, o auxílio turbinado nunca me pareceu uma possibilidade de alteração do jogo. Pesquisas, prognósticos, eu acho que, com base nas pesquisas, nessas 5 últimas pesquisas, nós estamos falando uma quarta-feira, da quinta para cá foram divulgadas 4 pesquisas das mais correntes: Datafolha, IPESP, FSB, IPEC e Quest, nessa ordem. Só em uma delas parece que a hipótese do segundo turno, da vitória do ex-presidente no primeiro turno, se coloca com alguma plausibilidade. Na pesquisa do IPESP, do IPEC, em todas as demais, não. Eu, se fosse da campanha de Lula, estaria trabalhando desde já no planejamento do segundo turno, porque a probabilidade maior, no meu entendimento, de pelo menos 66% é de que haja um segundo turno, uma probabilidade menor, de 33%, de que a eleição possa vir a ser resolvida no primeiro turno. Mas quem já trabalhou em campanhas eleitorais, eu trabalhei em 91 delas, dentro das campanhas, como consultor de pesquisas ou até coordenador de várias delas, nós sabemos que é melhor estarmos preparados para enfrentar o segundo turno do que sermos pegos de surpresa na noite de um primeiro turno,
totalmente desaparelhados para a segunda volta. Por último, e só rapidamente, sobre a coisa do voto envergonhado, mas eu não trabalhei até agora com a hipótese de voto envergonhado, tal como a literatura denomina. Eu trabalhei com a hipótese de espiral do silêncio, que nos diz, segundo a formulação original da Noelle-Neumann, que algumas pessoas, alguns indivíduos, quando percebem que há um sentimento predominante no seu grupo social de preferência em uma determinada direção, discrepante da preferência individual, eles tendem a ocultar essa preferência. Bem, isso tornaria plausível a ocorrência de um voto oculto, entre aspas, entre os eleitores de classes de socioeconômicas mais altas, mais ricos como tal, de votos no Lula, e tornaria plausível que esse ocultamento da preferência por Bolsonaro entre eleitores de classe socioeconômica mais baixa, da base da pirâmide, porque nesses contingentes, dado que há um corte socioeconômico pronunciado nas intenções de voto, algo que, inclusive, vem desde 2006, isso tornaria a hipótese plausível. Não testei essa hipótese, encontramos no último termômetro IPESP-Abrapel que 38% das pessoas, quando abordados ou interagindo em locais públicos, como transportes ou outros, e eu simulei nisso um pouco, mimetizamos nisso um pouco da formulação da Noelle-Neumann, eles tendem a ocultar ou a não expressar abertamente a sua preferência, mas isso não foi, isso é apenas uma hipótese, eu continuo com ela, acho que não há, a rigor, voto envergonhado rigorosamente no Brasil, mas que pode haver um voto oculto na perspectiva da espiral do silêncio. Fico por aqui, desculpe aí por ter ultrapassado bastante o meu tempo. Imagina, professor, tudo certo também. Agradeço mesmo, professor Lavareda, pelos sempre apurados insights aí sobre eleições, e já passo a palavra para a professora Raquel, por favor. Fique à vontade. Obrigada, Bruno. Em primeiro lugar, agradeço a BCP por esse convite. Eu fiquei honrada em participar da mesa com meus colegas Lavareda, Felipe, Socorro. Não é fácil falar sobre questões de eleições depois que o Lavareda e o Felipe falaram, porque eles trazem exatamente dados muito objetivos sobre o que está acontecendo, né? E é óbvio que eu não vou falar sobre dados objetivos, porque eles já deram conta aqui do cenário do qual nós estamos. Mas também é difícil não fazer a referência a tudo isso que está sendo dito, mas por um enfoque de tentar entender essa conjuntura, entender esses últimos dias, a partir do que a gente veio vendo ou tem visto ao longo de um certo tempo nas eleições brasileiras, sobretudo presidenciais, né? Eu não vou trazer aqui dados nem raciocínios que digam respeito desde 89 até hoje, mas aqui tem uma coisa importante. Eu gostei muito do título que o Felipe deu para a apresentação dele, que é o ano do confronto final, porque coloca para nós um cenário ali em que tem muita coisa em jogo que, ao longo dos últimos anos, veio sendo colocado para a conjuntura brasileira, né? O Lavareda já tinha mencionado isso. Essa é uma eleição muito singular nesses nossos 30 anos de democracia, por vários motivos, né? A singularidade está porque temos 2 ex-presidentes, pode estar em vários N fatores aqui que estão colocados para nós, mas tem aqui uma questão importante, que é o que está em jogo, o que é que o desenho da política colocou em jogo nessas eleições, né? Se eu for lá para 89, ali a ideia da direita e esquerda era muito óbvia, muito clara, ela estava no palanque montado em termos objetivos, era isso que estava em jogo ali, uma direita e uma esquerda para construir a democracia brasileira. Quando você olha ali o segundo turno de 89, vê lá o Collor e todo o seu entorno, e vê o Lula e todo o seu entorno, que naquele momento desenhava a política brasileira, e desenhou de tal maneira que nós passamos de 4 mandatos, ou melhor, mais mandatos, né, de presidentes, de eleições presidenciais, definidas entre o PSDB e o PT, né? Ali o desenho da política foi muito bem estabelecido.
Quando a gente chega em e com variáveis importantes, né? O projeto de 94, de 98, principalmente, era de você viabilizar o país e dar estabilidade. O projeto de você ter 2002, 2006, apesar daquela onda de corrupção que emerge já em 2005, ter a ênfase da redução da desigualdade como mote, né, da construção de um projeto nacional. Quando você chega em 2014, a política começa a se desorganizar. E essa desorganização da política fica muito clara em 2018. Né? É claríssimo. O Lavareda chamou as eleições de eleições críticas. Elas são, não apenas porque elas fazem uma mudança, e se eu considerar o Bolsonaro um outsider, é porque ele é outsider do PSDB e do PT. Né? Ele não é outsider da política, mas a política se desorganizou de tal maneira, o PSDB se desorganizou de tal maneira, vídeo hoje o que acontece com o PSDB, e já tínhamos visto isso um pouco antes, mas nós vimos em 18, né, o debacle, né, do perfil dos partidos importantes que conduziram a política até então. Essa desorganização, que refletia exatamente a desorganização político-partidária que nós já estávamos tendo, é o que desemboca em 2018, no que foi chamado aqui, né, do populismo, enfim, da vitória do Bolsonaro, da desorganização completa da política, né? Mas, sobretudo, das questões democráticas. Né? E eu acho que aí tem uma questão importante que os últimos movimentos da eleição de 22 vêm mostrando, porque, olhando assim, sem dados, eu não fiz uma pesquisa detalhada, nem muito objetiva sobre isso, mas olhando o movimento do início da pesquisa, do início da campanha até hoje. Tem uma mudança de eixo nos motes de campanha que vai da recuperação material das condições da cidadania que está perdida, desemprego, auxílio, muda o teto, consegue recurso, tal, a defesa do próprio Lula para a sua recuperação, para a sua memória de sucesso econômico, né? Esse é um eixo que, desde o início, veio pautando as eleições e, de repente não, né? Em algum momento esse eixo muda para a valorização da democracia. Se a gente olhar um pouco o mote da campanha, do Bolsonaro, isso certamente eu estou fazendo pela oposição, evidentemente, né? Mas se você olha a regimentação das elites, a organização da política, não é só campanha isso, né? É movimentação de elites mesmo. Tem uma coisa de valorização da democracia que talvez seja o mote desse último momento da campanha, né? Por isso que eu gostei do título do Felipe, né? É um ano de confronto final, porque é isso que parece estar em jogo, né? E se você olha do lado do eleitor, isso do lado das elites e do lado das lideranças políticas parece claro observar, né? O Lula está montando o seu palanque final, né? Um palanque dotado que vai desde o Boulos até o Henrique Meirelles, né? É uma coisa ampla ali de um espectro enorme. E se você olha um pouco o comportamento do eleitor ao longo desse tempo todo com relação à questão democrática, deixa eu fazer um parênteses aqui antes, né? Na nossa pesquisa, feita há 4 anos, no estudo eleitoral brasileiro, a gente sempre pergunta, e isso é praxe, porque esse é o nosso campo, né, de preocupação, que regime prefere e a satisfação com o funcionamento da democracia. Isso é feito há 20 anos. Né? E de 2002 até 2010, o avanço da preferência democrática e o avanço da satisfação com a democracia sempre foram muito evidentes. Tem muita coisa envolvida nisso, né? Tem tanta coisa envolvida nisso com a política objetiva, como também tem algo que não podemos deixar de mencionar, que as pessoas sabiam mais o que era a democracia, né? Tem uma coisa de cognição democrática que é importante mencionar. Ao longo do tempo, e aliás, desde o início das pesquisas, lá de 89 que a gente vem estudando isso, né? Desde o final dos anos 80, a cognição democrática, direito, valor, bem-estar, direitos sociais, direitos políticos, participação, isso que nós estamos entendendo que é a procura que a gente faz no eleitor, o que ele entende por democracia, isso cresceu numa tendência linear, grande, ali, né? De 89 até 2010. Quando nós chegamos em 2014, essa linha cai, fragorosamente.
né? E aí acendeu a luz vermelha, né? Ou pelo menos a amarela, para falar o que está acontecendo aqui, né? E o importante é que de lá para cá, a mesma pesquisa mede em perguntas abertas, eu não estou falando de perguntas fechadas, perguntas que merecem uma codificação e uma reflexão. As pessoas perderam a cognição pela democracia. Hoje, ou pelo menos até recentemente, as pessoas não sabem mais responder o que é ser democrático. Então, essa pergunta sobre a democracia tem que levar em conta esse parênteses que eu acabo de fazer, que nós temos que estudar, nós temos que analisar. Mas, de fato, se eu vou nas pesquisas de opinião que fazem essa pergunta, várias têm feito, né? O Datafolha faz, as pesquisas têm feito isso, sobre a preferência pelo regime democrático, isso tem aumentado. Tem aumentado porque é um impacto, certamente, desse mote de campanha, porque a gente tem mostrado quanto que Bolsonaro é ostensivo, quanto que ele é antidemocrático, quanto que ele avança no terreno da ditadura, avança no terreno da violência, no terreno enfim, do desrespeito, né, que talvez seja uma das principais características do presidente, e o quanto Lula tem feito a pesquisa do seu lado oposto, né? Eu tenho acompanhado as pesquisas, a campanha, principalmente no rádio e na televisão, né? Onde eu acompanho, como todo mundo acompanha, enfim. E, de fato, na minha percepção, certamente pouco científica, nesse caso, ela tem aumentado a ênfase nesse aspecto. Então, ali tem um canal de aproveitamento para este final de período, que talvez esteja associado a essa mudança de eixo. Ela sai da questão econômica, porque o Auxílio Brasil também não deu resultado nenhum, e a memória já tá consolidada, a memória positiva sobre o Lula já está consolidada na cabeça do eleitor, né? E o Auxílio Brasil não se consolidou como parte da bagagem que talvez o Bolsonaro trouxesse, né? Isso posto, esse cenário posto, você precisa de outra coisa. Essa outra coisa, essa guinada para uma outra, para um outro eixo, é o eixo da valorização democrática. Eu não sei se não existe o eleitor envergonhado, eu acho que existe, né? Ele é envergonhado porque o eleitor sofre hoje, e ainda sofre hoje, a emolduração que a mídia fez pesadamente sobre a questão da corrupção e sobre a questão do antipetismo e sobre a questão como é que você vai votar num ladrão, né? A mídia fez isso o tempo todo. Hoje a mídia tenta se redimir, né? É só você olhar o tratamento que a Globo faz, o tratamento que os jornais fazem, tem uma certa vontade de redenção do que foi feito, porque isso que foi feito, na verdade, não estamos fazendo um discurso contra o combate à corrupção, mas certamente um discurso contra o combate à política que foi feito. Ali se tem uma demonização da política que foi muito pesado e que não consegue ser argumento para o eleitor comum votar em Lula. As pessoas não sabem responder. Por que você vai votar nesse cara? Por que você vai votar nele se ele foi um ladrão, se ele fez isso, aquilo? As pessoas não sabem responder, não porque não acham que ele não é um ladrão, mas porque não sabem rebater o discurso hegemônico, dominante, que a mídia produziu sobre as pessoas. Eu entendo que isso é um voto envergonhado, né? As pessoas vão votar, mas vou ficar na minha, vou ficar quieto. E é claro que o voto amedrontado existe, porque a ostensividade com a qual o Bolsonaro governou durante 4 anos, batendo de frente contra direitos, contra tudo, contra a expressão, contra jornalistas, contra as pessoas comuns, contra as mulheres, indígenas, negros. Esse comportamento ostensivo, as pessoas têm medo que ele ainda exista. E no eleitor bolsonarista, que não tem vergonha nenhuma de pôr aqueles plásticos no carro com a bandeira do Brasil, sair buzinando, frear pesadamente, enfim, essas são as experiências que a gente vê na rua, né? Não sei avaliar como que é isso no mundo urbano em geral e nem no mundo mais do interior, mais rural, mas essa é uma ostensividade que certamente impacta na vontade de se expressar. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas de um governo tão pesado como foi o Bolsonaro, né? E esse governo pesado certamente aparece no comportamento do eleitor. Uma última questão, que talvez seja ainda algo que tenha sido superado de 2018 para cá, que 2022 não conseguiu recuperar da eleição de 18, é o tamanho da campanha antipetista
que foi feito lá, né? Porque aquele tamanho de antipetismo, que era de um lado ideológico, de outro lado pessoal, enfim, que definia um pouco o comportamento, né, da política naquele momento, isso não conseguiu ser recuperado em 2022. Né? O Bolsonaro não consegue dar conta, a campanha não consegue dar conta, principalmente porque a gente está falando de alguém como Lula fazendo campanha, que é uma personalidade formidável para desenhar um discurso de rebater tudo isso, né? Então, eu acho que era isso, Bruno, que eu gostaria de falar aqui. São mais comentários sobre o que os colegas falaram, mas eu queria trazer essas grandes linhas que talvez estejam sendo desenhadas na campanha nesse último momento. Se a gente observar as campanhas de outros anos de eleição presidencial, o que é que movimentava o eleitorado, né? E essa valorização da democracia agora pelo eleitorado me parece importante. É uma valorização que reflete aquilo que as elites que estão montando as campanhas estão fazendo, né? Que os candidatos estão fazendo, mas me parece importante trazer essa questão para cá. Obrigada. Eu lhe agradeço, professora. Certamente é importante, acho que não dá para desprezar esses elementos centrais, não. De novo, mais uma vez, obrigado, e eu passo a palavra para minha querida professora Socorro. Professora, fique à vontade para fazer seus comentários. Você está no mudo ainda, Socorro. Desculpa. Aí, deu, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Agradecer também a BCP por essa oportunidade de estar aqui compondo essa mesa tão importante com colegas muito queridos, Raquel, Lavareda e o Felipe, talvez pela primeira vez dialogando assim com o Felipe. Prazer enorme, tá, Felipe? Estar aqui contigo. Eu realmente pensei em questões, né? Eu vi essa mesa como uma boa oportunidade de a gente colocar algumas questões aqui para os expositores, e ainda mais uma eleição como bem bem definida, caracterizada aqui, né, tanto pelo Lavareda quanto pelo próprio Felipe, mas também pela Raquel, com questões que pudesse a gente pensar um pouco além das pesquisas, né? Sei que a pesquisa é um foco, mas também vou trazer algumas questões de pesquisas, dado que, ao meu ver, talvez essa seja uma das eleições que as pesquisas de opinião pública elas se tornaram o próprio objeto, em alguma medida, né? Dado esse debate tão acirrado, né, sobre as diferentes formas, metodologias, né, das pesquisas. Então, eu penso que é importante a gente pensar, né, o papel das pesquisas, não só das pesquisas, especialmente pesquisa de opinião pública, de mercado, mas também pesquisas acadêmicas. Tá? Eu acho que é um momento importante para a gente pensar essa colaboração toda que as pesquisas vêm trazendo para formulação, né, e formulação das preferências eleitorais, entendimento maior, né, do comportamento político no Brasil. Com certeza a gente tem hoje um arsenal, né, um vasto banco de dados, graças aos vários, né, institutos de pesquisas, né, fóruns de pesquisas que estão organizando, né, então a gente hoje está se tornando cada vez mais próximo a qualquer outra democracia, né, em termos de termos esses grandes bancos de dados para podermos entender melhor como é que o brasileiro pensa, né? Como é que ele chega ao resultado das urnas, como é que ele decide e vota, né? Então, essas pesquisas, com certeza, têm muito e têm colaborado muito nesse sentido, mas a gente precisa pensar em outras questões que também podem estar trazendo para pensarmos a nossa própria democracia. Então, em relação às pesquisas em si, eu gostaria de ouvir, por exemplo, Felipe um pouco mais, né, sobre as razões, né, por que, né, Felipe, que essas eleições, assim, por mais que essas eleições, o Lavareda disse que é uma eleição normal, né, ela não é crítica como foi a de 2018, e elencou ali as características para isso, né? Porque justamente numa eleição normal, né,
entre um ex-presidente, né, e um presidenciável, e um incumbente, né, um ex-presidente e um incumbente, as pesquisas se tornaram, né, esse objeto aí de debate nas eleições, muitas vezes até mais, né, do que questões substantivas que estão aí por trás desses dois projetos políticos que a gente tem observado, seja durante as campanhas, seja durante todos esses últimos anos de governo, né? São duas visões distintas, eu vejo, né, de pensar o regime do país, de pensar nosso desenho, inclusive, de sistema, né, de regime político, né, de decisões aí importantes que serão tomadas daqui os próximos anos. Então, por que, né, que numa eleição como essa, as pesquisas, então, se tornaram objeto de debate, e muito menor proporção quando a gente em maior proporção quando a gente compara com questões substantivas que estão, na verdade, em jogo nessas eleições, como a própria Raquel já levantou, a questão do debate político e das questões políticas que estão movimentando os vários grupos, né, de nossa elite política e econômica, né? Quais as razões para isso, né? E, por outro lado, quais as consequências, né, dessa primazia das pesquisas para a formação das preferências eleitorais e mais e menos, eu diria, né, então, para o debate dessas questões substantivas desse pleito, né? Uma outra questão que eu penso que vem na sua fala, que você não traz muito, né, nessa exposição, mas, claro, você está preocupada aí com a questão do primeiro, se essa eleição vai ser decidida no primeiro turno, colocando já fim, né, a esses anos tão difíceis que a gente vem acompanhando aí nesse governo, mas tem um outro elemento importante que eu penso que poderia vir e contribuir para a gente pensar por que as pesquisas têm muito a dizer, mas também são as fake news, né? Internet, fake news, nessas eleições, claro que as fake news têm um impacto na América Latina como um todo, na Europa, contribuíram muito aí para mudar, desviar aí a intenção, né, de voto, de questões aí, né, primordiais, questões que mudaram o sentido da política em vários desses países. Por último, agora a gente acompanhou o Chile, né, o papel das fake news foram ali cruciais, e no Brasil, em 2018, aparentemente, né, elas foram muito mais fortes do que hoje, ou pelo menos durante esse processo de campanha até agora. Ou não, né? Dado que nós temos uma eleição muito marcada por elementos emocionais, né? As fake news continuaram com grande impacto. Ainda pode até ter, né? Porque a gente ainda tem aí até menos de 2 semanas para o pleito, e como a gente sabe, teoricamente, qualquer evento de curto impacto que vem aqui nessas últimas semanas, né, afetar as preferências eleitorais, nós poderemos ter aí, poderemos reduzir essas diferenças, né, entre os dois principais contendores, e a eleição ou ser decidida no primeiro turno ou ir para o segundo turno. Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre esses possíveis fatores de curto impacto que ainda podem vir. Você elencou as questões, os setores, né, sociais, os setores que, digamos, podem afetar mais, e podem contribuir mais ou menos para essa decisão no primeiro turno, né? Você chamou a atenção dos evangélicos, especialmente da religião, das mulheres, né? Mas que é a questão do voto útil, né? A gente acaba chegando na questão do voto útil, né? Então, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essas questões, né? O Lavareda, ele começou a falar dele, achei muito interessante, justamente chamando a atenção para a questão do voto, uma das, né, essas características desse pleito, né, e levou a gente a pensar um pouco nas eleições
nos Estados Unidos, talvez realmente seja lá um dos casos, né, onde você tem essa competição entre um ex-presidente e um incumbente, né? E quando fui pensar em questões, Lavareda, eu fui mais para o seu trabalho mesmo, né? A sua tese de doutorado de 1991, né, que demonstrou que o sistema partidário de 45 a 64, né, estava se consolidando, né, justamente você estava ali examinando o comportamento eleitoral da opinião pública, né? Talvez seja uma das primeiras grandes teses, né, a fazer uso desse recurso no Brasil, né, justamente de dados daquele período. E ali você já identificava sinais de institucionalização daquele sistema, né, se contrapondo, inclusive, a boa parte das visões existentes, né, a exceção ali era do Lima Júnior. Mas, enquanto esse sistema partidário atual, né, se a gente está falando de eleições, a gente tem que pensar também nesse sistema partidário atual, né, que já ultrapassou em termos, inclusive, temporais, né, aquela experiência, né, qual seria, a partir dessas pesquisas todas, né, que aqui você conhece até muito mais, o Felipe Idem, né, qual é o seu diagnóstico, né, qual é o estado do nosso sistema partidário eleitoral, que chega nessas eleições de 22, né? Você ainda acredita a características institucionais dessas dificuldades, né? Seja qual for o seu diagnóstico, né? Num contexto em que, inclusive, algumas das características elencadas lá para pensar o período de 45 a 64, hoje a gente se mantém, né? Hoje a gente tem um contexto em que a mídia ela se mantém buscando reduzir, né, os incentivos à identificação partidária dos eleitores, né? Você tem também a personalização à política, uma personalização ainda muito grande, e mais ainda, a gente tem a primazia absoluta e talvez ainda muito maior do marketing político, né? Então, como você vê essas questões hoje, né, para pensarmos digamos, os próximos, né, as próximas, um pouco uma visão de pensar o que vai ser o nosso sistema partidário nos próximos anos, né, saindo um pouco dessas eleições que também não é de agora, quer dizer, essas eleições eu vejo que, nesse sentido, ela é de reorganização do sistema partidário, e conforme, né, toda essa disputa, né, a gente pode ter consequências cada vez mais sérias, né, para a reorganização desse sistema partidário, especialmente pensando que nós não temos um centro, né, ou o centro está aí, como bem já indicou a professora Raquel, está cada vez mais com maiores dificuldades de ser o estabilizador, ou aquele ponto de equilíbrio, né, que faz aí um ponto de equilíbrio numa polarização que chegamos ao ápice nas eleições de 2022. Né? Eu não diria que a gente tem extremos à esquerda, mas temos um extremo à direita. Né? Então, como pensar a reorganização dessas forças políticas no mundo em que, ou numa fotografia de hoje, né, que está muito centrada em duas grandes forças. Né? Para Raquel, era uma questão justamente pensando no PT, né? Eu inicio meus estudos na ciência política estudando o PT, e a minha grande obra de referência foi o seu livro, né, sobre a formação do PT. Né? E o PT chega hoje, né, em pleno início, aí, primeira década do século XXI, como, para mim, pelo menos, pela sua força toda, né, que sendo um dos grandes partidos aí que consegue sobreviver, né, todas essas várias interrupções fases difíceis, né, que a política brasileira vem passando. Então, para você, o que explica, né, ainda o PT, né, permanecer com toda essa força no sistema partidário brasileiro, apesar de todas, né,
de todas essas questões, que eu nem vou levantar agora, senão a gente vai ficar horas aqui pensando, elas vêm justamente, né, numa tentativa de desconstrução, né, de um partido que, em todas as dimensões que a gente pensa em termos de sistemas partidários, partidos, e comparando com outros contextos, né, o PT sempre foi a exceção, né, e me parece que ele permanece ainda uma grande exceção a ser explicada por nós, cientistas políticos e outros colegas que trabalham, né, com temas afins. Mas eu gostaria de te ouvir um pouco, né? O que explica essa força do PT ainda nesse período? É isso, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Socorro, por fazer aí perguntas tão atentas às falas dos colegas. A gente pode seguir a mesma ordem, Felipe, Lavareda e professora Raquel, e a gente pode dar um teto aí de 5 minutos para cada um, pode ser, para a gente não passar, ou tentar não passar o nosso limite aí de tempo. Bruno, vou começar então, mas acredito que nem vou precisar dos 5 minutos. Já agradecendo aí mais uma vez o convite, Socorro, um prazer enorme estar aqui, né, conversando pela primeira vez em público aí contigo. Obrigado pelas questões. Olha, as pesquisas, elas, né, acho que a sua primeira provocação, ela merece 2 respostas muito, muito rápidas. A primeira é que a imprensa brasileira topou esse ano sair do modelo que privilegiava unicamente alguns institutos, dando espaço para os outros, né? Eu acho que isso mudou, o volume de pesquisas aumentou, os bancos resolveram não só fazer pesquisa, como sempre fizeram, mas resolveram dar visibilidade, e a imprensa topou publicar esses dados, né? O projeto do IPESP é um projeto de muito sucesso, pela visibilidade, pela, né, capacidade de acompanhar o governo Bolsonaro. O histórico que o IPESP tem do governo é incrível, acho que é único no Brasil. Depois a Quest começou a fazer esse trabalho também com a Genial, mais adiante, também considero que é um projeto relevante, né? IPEC agora e Datafolha complementam isso mais. Então, isso foi dando, né, a imprensa foi dando mais espaço, mais vozes apareceram nesse processo, e eu acho que isso mudou o quadro, né? As pesquisas ganharam essa relevância, porque você tem divergências, não necessariamente as pesquisas apontam na mesma direção, as explicações, às vezes, são diferentes, e isso enriquece o debate. Eu acho que isso é positivo, né? Me parece mais com o processo norte-americano de acompanhar as eleições. Agora, ao mesmo tempo que as pesquisas se tornaram protagonistas nessa campanha, nessa eleição, elas fazem parte, Socorro, na minha avaliação, de um arcabouço informacional da democracia, e os grupos políticos divergem sobre a maneira como eles olham para as pesquisas, né? Assim como houve o debate sobre a vacina, o debate sobre o isolamento, a máscara, o debate sobre as pesquisas também foi politizado, né? O processo de sorting, como os americanos chamam, ele perpassou as pesquisas, de alguma maneira. Então, as pesquisas viraram alvo de um debate político, que diz muito mais sobre essa diferença que a professora Raquel chamou a atenção, e que é incrível, né? Do que está em jogo esse ano, do que simplesmente os números em si, do que simplesmente a tendência em si, né? Tem uma visão de mundo, eu acho que perpassa essa conversa. E com isso, Socorro, eu entro na sua terceira questão, né, que é a fake news. A gente vem estudando desde 2018, juntamente com a Natália Bueno, Frederico Batista e a Nara Pavão, esse fenômeno nas eleições nacionais. Acabamos de publicar na JOP um artigo mostrando, né, como as vacinas que a gente testou para fake news não funcionaram, porque na nossa cabeça as fake news são muito mais mecanismos de mobilização do que de persuasão. Não é que as pessoas mudam a sua opinião sobre algo, é que as notícias falsas servem para confirmar opiniões que as pessoas já têm, né, preconceitos, atitudes que as pessoas já carregam. Então, quando eu vejo uma pesquisa que vai ao encontro do que eu penso, eu divulgo essa pesquisa ao máximo.
E quando essa pesquisa vai de encontro ao que eu penso, eu rechaço, eu critico, eu mostro que ela está errada, eu tento encontrar elementos para descredibilizar. Né? Então, esse momento que a gente vive, em que as pessoas, né, poderia ser caracterizado como pós-verdade, né, aí pela literatura, esse momento ultrapassou as pesquisas também. Né? E é interessante porque eu acho, e a gente está estudando isso agora, né, esse projeto de pesquisa com esse grupo continua, as evidências que a gente tem até o momento são de que as notícias falsas continuam circulando muito. E elas estão só que elas estão cada vez mais nichadas. Né? Elas não estão mais como antes, você entregava a mesma mensagem para todo mundo. Agora você entrega para grupos muito segmentados e, com isso, consegue mobilizar esses eleitores. Então, acho que as pesquisas se enquadram nesse lugar, a importância delas tem a ver com isso. A consequência é que a gente, né, passou a debater metodologia de pesquisa, passou, né, está cheio de especialistas de pesquisa no Twitter. Eu acho que isso é bom, porque, afinal de contas, a gente passa pelo escrutínio público, acho que isso é necessário, mas a gente foge um pouco do debate político central, né, que Brasil a gente quer lá na frente. Embora, né, discutir pesquisa no fundo, uma maneira de ver o mundo. Né? Se a gente acredita em pesquisa e discute seriamente, é porque a gente acredita em um monte de outras coisas. Quando a gente simplesmente ignora, diz que está errado e que é um absurdo, a gente, né, no fundo, está também deixando ali a nossa impressão digital de como a gente vê o futuro do país, o que a gente espera lá para frente. Acho que é mais ou menos por aí. Acho que falei dos temas que considerava importante. Para concluir, Socorro, vai ser muito importante que a gente entenda o processo político nessa reta final a partir da lógica do viés de confirmação. Como a politização, por um lado, e o viés de confirmação, por outro, estão impactando a maneira como o eleitor se informa e transforma essa informação em atitude, em comportamento na eleição. Minha avaliação é que a gente está caminhando para um processo de atomização, em que o debate público está cada vez menor e as pessoas ficam ali dentro dos seus próprios meios, replicando e repetindo o que já acham, o que já concordam. E é claro que isso tem consequências para a democracia. Maravilha, Felipe. Obrigadão. Professor Lavareda, por favor. Tá mudo, professor, o microfone. Aí, obrigado. Começando pelo que a Raquel suscitou. E aí, desculpe, Felipe, mas eu vou ter que fazer uma menção, talvez ele depois possa até falar e comentar, vou ter que fazer uma menção ao título do seu trabalho. Eu fui jornalista também, e aí, como é que eu qualificaria esse título? É um título maravilhoso, mas para a matéria errada, ou seja, esse título não tem a ver exatamente com essa eleição. E por que eu digo isso? Porque essa não é uma eleição de confronto final, é uma eleição na qual está se discutindo, na verdade, ou está em questão, na verdade, e isso já foi vencido, já é página virada, em primeiro lugar, se a direita no Brasil, se o eleitorado de centro-direita, se os políticos de centro-direita vão ser coordenados e liderados nos próximos anos por uma facção de ultradireita, de extrema-direita, que nós denominamos correntemente bolsonarismo, e que emergiu em 2018. Nunca antes a direita tinha corrido, e muito menos vencido uma eleição, com um candidato próprio, salvo em 1989, quando um candidato também de uma franja à direita do espectro político-ideológico, outsider, como Jair Bolsonaro, porque, Raquel, o Jair Bolsonaro era deputado há 5 legislaturas, mas o Brasil não o conhecia e ele se apresentou como candidato antissistema. Então, tecnicamente, ele foi um candidato outsider. Pois bem, a direita se apresenta com face própria e com o elemento egresso do seu extremo em 2018, e não deixou nenhum espaço para que forças tradicionais de centro-direita se reorganizassem esse ano.
Ao contrário, o PSDB continuou alijado, os outros partidos, União Brasil, etc., não viabilizaram candidatos efetivos, competitivos. Então, essa é a primeira questão dessa eleição. O Brasil tende a ter como competidor principal, representando o espectro do centro até o extremo-direita, um candidato desse campo político-ideológico. Segundo lugar, essa eleição e esse candidato, melhor nós a chamaríamos de um conflito a respeito, um conflito, tomara que não final, sobre a nova república, porque, na verdade, o bolsonarismo não esconde a sua perspectiva de regresso, é um movimento político regressivo que tem como ideal explícito o padrão de governança autoritário do período de ditadura, de autoritarismo cívico-militar, porque não foi só militar, civil-militar, dos anos de 64 ao início de 1985. É isso que está em disputa. O Jair Bolsonaro, não é, e o bolsonarismo interpretará a vitória eventual na eleição desse ano como um mandato para, eventualmente, rescindir características básicas da democracia brasileira, consolidadas na Carta de 88 e trazidas, em suma, estruturando o que nós chamamos de Nova República, que, de fato, é a Sexta República Brasileira. Essa que é a questão, no meu entendimento, Raquel. E isso se reporta à questão colocada pela Maria do Socorro, muito boa. Qual é o estado do sistema partidário? Ora, foi exatamente a debilidade do nosso sistema partidário. Para cada país, obviamente, haverá explicações específicas para a emergência dos respectivos populismos. Mas, no caso brasileiro, é nítido que a falência absoluta do nosso sistema partidário eleitoral nos ajuda a entender a emergência desse outsider em 2018, desse representante do extrema-direita, que arrebatou do PSDB a representação desse largo, desse extenso segmento do arco político ideológico do Brasil. E aí, Socorro, já que nós estamos no ambiente da BCP, da ciência política, mais do que nunca é imperioso nós examinarmos nesse fórum, em algum momento adiante, a raiz dessa falência ou dessa dificuldade de estruturação desse nosso sistema partidário, que é a manutenção dessa regra obsoleta, disfuncional e muito cara, que é a regra do voto proporcional de lista aberta. No meu entendimento, o voto proporcional de lista aberta explica mais de 50% da individualização da política no Brasil e também da pouca consistência ética do conjunto do nosso sistema parlamentar. Mas isso é uma outra discussão. Acho que o nosso sistema partidário é caracterizado hoje pela existência, pela ocorrência do que já foi denominado de partidos hidropônicos, sem raízes no tecido da sociedade. É isso que eu queria dizer e espero não ter me estendido muito. Obrigado, professor, mais uma vez. E eu passo para a professora Raquel tecer os comentários finais. Obrigada, Bruno. Eu vou fazer 2 comentários, né? O segundo vai ser sobre a pergunta da Socorro, mas eu vou fazer um comentário antes, porque o Felipe não me autorizou a defender o título do trabalho dele, não estávamos nem pensando nisso, mas eu vou defender, porque o que está em jogo aqui, Lavareda, eu acho que é mais do que... Não é título errado para matéria errada. Eu acho que está em jogo aqui, nas eleições, valores democráticos, modelo de democracia. Na verdade, você acabou de falar isso na sua resposta para Socorro. Tem ali um modelo de governo do centro-direita, ou melhor, muito mais à direita, que traz o ranço do militar, do regime militar para nós, que é o risco que nós corremos aqui. Então, o que está em confronto aqui, eu não sei se o Felipe teria querido dizer isso, mas eu entendo que o confronto final é entre o modelo democrático que queremos e o modelo de outro regime que é possível vir nesse outro governo, né? Se, porventura, o Bolsonaro ganhar a eleição.
Então, tem um confronto final assim de modelo de bem-estar, de vida. Desculpe, Raquel, atropelar, mas não foi essa a explicação do título que o Felipe nos ofertou inicialmente. Ele disse que era... bom, mas foi essa que eu entendi. Sim, e nesse sentido eu subscrevo. Eu aproveitei o título dele e eu acho que eu subscrevo. Desculpe a interrupção. Tudo bem, mas ele está concordando com o que eu digo aqui, na verdade, né? Eu acho que tem uma ideia de que nós estamos num confronto de modelos de regime, né? E eu acho que você também não discorda disso, você acabou de falar nessa direção, né? Então, acho que tem essa conotação, esse título. Mas isso é só para provocar o debate mesmo, porque, enfim, fica mais gostoso. Agora eu volto lá para a pergunta da Socorro, e essa pergunta eu gosto muito, né, Socorro? O porquê é óbvio, né? Como é que o PT chega hoje na posição que ele tem, depois de tudo que já passou, né? E com uma resiliência formidável do que ele já passou nesses anos últimos, principalmente pós-mandatos do Lula até hoje, e mesmo durante o segundo mandato do Lula, já sendo minado por uma série de forças políticas, mas como que ele chega com essa resiliência numa eleição? Porque eu posso dizer que a resiliência ela se faz em várias dimensões, né, do governo, tal, mas ele chega com resiliência e com uma capacidade, uma força política no campo da representação. É isso que eu acho notável, né? O PT à toa, né? Não é porque ele era novidade no caso brasileiro, né? Porque nunca tínhamos tido força semelhante que se organizou aqui, porque alguém dirá que o PCB lá nos anos nos anos 40, 50 também se organizava dessa direção. Não é isso, né? O PT era novidade, foi novidade porque no meio da crise dos partidos ocidentais, lá nos anos 70, que era uma crise fortíssima, que levou à eleitoralização dos partidos, tal, ele emerge junto com outros exemplos, né? Os Verdes da Alemanha emergem nessa época, o Partido Unificado Francês Socialista emerge nessa época, o PT emerge aqui num momento de crise mundial dos partidos políticos, né? E ele ganha uma resiliência enorme ao longo do tempo. Claro, ele é beneficiado por mandatos governamentais, né? Todo partido de uma democracia representativa e de um governo representativo é beneficiado por essas dimensões, né? E ele consegue dar conta disso. Ele chega hoje aqui com uma capacidade de representação, principalmente porque ele conseguiu dar conta, claro, não como a teoria diria que seria o ideal, mas ele conseguiu dar conta do partidarismo, ele conseguiu dar conta de criar identidades partidárias. E isso a gente vê, é fundamental para você se colocar numa eleição de uma democracia representativa como força importante. Alguém vai dizer, mas é o Lula que ajuda isso. É óbvio que o Lula faz diferença, né? Eu não tenho dúvida de que ele faria diferença nisso, mas não é só isso, né? Porque você tem ali toda uma gama de atuações partidárias, de discursos, de tudo, de memória do papel do partido, que nos ajudam a entender o papel que ele tem. Alguém também vai dizer, puxa, ele é tudo isso, mas ele minou o terreno da esquerda, porque nenhuma esquerda consegue se organizar mais depois que o PT se organizou. Esse é o problema da esquerda, não é um problema exatamente do PT, né? É um problema da própria esquerda que não consegue dar conta de encontrar seus eixos possíveis alternativos para definir forças políticas tão potentes, né, como o PT se organizou, né? Mas eu vejo que também o problema é outro, né, Socorro? O problema é que a nossa direita é muito ruim. A nossa direita ela tem um problema sério. Ela é muito forte como tendência, ela é muito forte como elite, mas ela é ruim como partido. Ao longo do tempo, talvez a gente pegar o início do período democrático, a gente só vai ter visto o PFL naquele momento se adequar à democracia que estava sendo proposta, se adequou porque ele foi para o governo junto com o Fernando Henrique, né? Foi com o Collor, Fernando Henrique, com o Lula, tá? Essa direita se adequou. Mas a direita é altamente fragmentada, sempre foi pulverizada. Pega todos os anos 90, nós tínhamos mais de 15 partidos pela direita, né? Ela não consegue se dar conta, e mais, isso acontece porque nós temos um legado de um Estado patrimonialista que se adiciona um legado autoritário do regime militar que mina qualquer possibilidade de você formar um partido real, conservador, como você vê nas outras democracias. Nós não temos um partido conservador, nós temos partidos reacionários, de uma direita reacionária.
E hoje a gente está exatamente com esse modelo no governo, e é isso que está em jogo. Quer dizer que o Lavareda deu aqui a possível perspectiva dessa coisa. É um modelo de governo onde este legado patrimonialista autoritário militar vai emergir com força, se essa for uma vitória eventual, que eu espero que não seja mesmo, né, e que se resolva muito logo. Mas eu vejo que esses são os problemas. De um lado, uma esquerda que realmente foi dominada por um partido novidade, não só aqui, em outros lugares como novidade, mas que ganhou essa resiliência. E, por outro lado, no seu outro lado do polo, uma direita que realmente é ruim em termos de organização das próprias elites, né? E ela não dá conta de se transformar numa força política conservadora que desse conta de um embate como esse. Aí nós não estaríamos vendo um confronto final, nós estaríamos vendo um confronto democrático. Mas eu vejo o confronto final aqui porque é democracia contra não democracia. Então, é isso. Bruno, acho que... não sei se tem mais tempo para a gente voltar a discutir, mas obrigada. Eu queria mesmo que tivesse bastante tempo, professor. Eu podia ficar até a tarde toda falando aqui, seria bem agradável. Mas a gente não tem outras atividades, já 1h30, e a gente tem que acabar, infelizmente, a mesa no horário para tentar fazer com que as pessoas vejam aí, sigam a programação. Mas eu queria agradecer Socorro, Lavareda, Felipe, Raquel, por terem topado eu vim falar nessa mesa. Falar de eleição, uma eleição quente como essa é sempre arriscado, né? Falar sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, ou o que explica o que está acontecendo, mas vocês nunca decepcionam e sempre conseguem entregar excelentes explicações e perguntas para a gente pensar. Então, em nome da associação e de todo mundo que assistiu, queria agradecer novamente, agradecer a todo mundo que esteve presente e lembrar que o evento continua a partir da 1h30. Certo? Socorro, Lavareda, Felipe, Raquel, obrigadão. Muito obrigada, colegas. Beijo para vocês todos. Foi um prazer. Foi ótimo, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado. Gente. Um abraço a todos. Beijo, Luciano. Um abraço, Luciano. Obrigado, Lu.